Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. A todos os pastores, seminaristas e santos que participam do seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, sejam bem-vindos. Sou Kwak Chan-ho, seu moderador. Da última vez, examinamos o verdadeiro significado das parábolas da luz, candelabro, cego e surdo e vestes. A razão pela qual Shincheonji, Igreja de Jesus, pode testemunhar o verdadeiro significado e a realidade das parábolas é porque o tempo prometido chegou e todas as parábolas foram abertas. E temos o pastor prometido que viu e ouviu todos os segredos ocultos do céu ao lado de Jesus. Espero que seja um momento para vocês confirmarem as parábolas e sua realidade, que será a chave do segredo do céu e obter uma percepção preciosa. Então, vamos primeiro orar juntos, com o mesmo coração. Santo Deus Pai, cheio de amor e graça, queremos agradecer sinceramente por nos dar esta preciosa vida e fôlego e por continuar a nos guiar a viver no seu amor. Pai, por favor, dê aos seus filhos da fé que participaram do seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, grande graça e amor. Permita que os seus olhos e ouvidos vejam e percebam a Bíblia. Guie-os para entrarem na Bíblia, para se tornarem um com Deus, Jesus e a verdade, ao receberem o testemunho hoje. Por favor, abençoe os lábios do instrutor para que seja um tempo precioso, transbordando de graça e gratidão, tanto para quem prega quanto para quem recebe. Pai, nós te damos toda a glória e louvor, em nome de Jesus, que expiou nossos pecados. Amém. Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Hoje, vamos conhecer a lição 9, as parábolas do tesouro e do rico. Vamos receber o instrutor Ho Je-won, da tribo de Mateus, que dará testemunho da palavra de Deus. Saudações a todos os pastores, seminaristas e santos do mundo que amam a Deus e a Jesus e esperam o céu e a vida eterna. É um prazer conhecê-los. Sou Ho Je-won, o instrutor do Centro Missionário entre as 12 tribos de Shincheonji, ensinado pelo chefe da tribo de Mateus. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Muito obrigado por participar do seminário online de testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu hoje. Embora nossas denominações e doutrinas sejam diferentes, todos nós somos crentes que esperam por Deus e pelo céu. Já que Deus é a palavra, espero que seja um momento abençoado para encontrar Deus através da palavra. Espero que esse seminário seja um momento valioso para vocês entenderem o verdadeiro significado e até a realidade da parábola do reino dos céus que Jesus falou. O título da lição que examinaremos hoje é as parábolas do tesouro e do rico. Creio que os pastores já sabem disso, mas
Eu agradeceria se vocês pudessem ouvir a explicação mais uma vez que estou prestes a dar a vocês hoje. Espero que vocês se tornem o povo do reino dos céus, ouvindo e selando claramente em seus corações as parábolas do tesouro e do rico na Bíblia. Primeiro, existem dois tipos de tesouros na Bíblia: tesouros físicos e tesouros espirituais que tomam emprestados as características dos tesouros físicos. Porque os ricos são aqueles que têm muita riqueza como tesouros. Existem dois tipos de ricos: os ricos físicos e os ricos espirituais, que emprestaram as características dos ricos físicos. Pastores, como vocês entendiam isso? Porque Jesus falou por parábolas nos quatro evangelhos e Apocalipse de acordo com a vontade da palavra de Deus. Precisamos perceber o verdadeiro significado da parábola escondida no texto, não apenas olhando para ela literalmente. Vou falar sobre o verdadeiro significado da parábola do tesouro e do rico que veremos hoje. O verdadeiro significado do tesouro espiritual é a palavra. E o rico espiritual é uma pessoa com muitas palavras. Então, vejamos como esses verdadeiros significados surgiram através da Bíblia, um por um. Vamos ler o versículo da parábola em Apocalipse 3, versículos 17 a 18 juntos. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sim, você leu bem. Na referência principal, o mensageiro da igreja de Laodiceia, um dos mensageiros das 7 igrejas no texto, disse: Estou rico e não preciso de nada. Então, se esse mensageiro está dizendo por si que ele é rico, que tipo de rico seria ele? Isso mesmo, um autoproclamado rico, não é? Mas o importante é que, aos olhos de Jesus, o mensageiro da igreja de Laodiceia não era rico, mas pobre. E ele disse: compre ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Se o mensageiro da igreja de Laodiceia fosse realmente pobre, cego e nu, não teria como ele não saber que ele era pobre, cego e nu, né? Isso mostra que não se trata de rico físico, é uma profecia falada por parábolas sobre rico espiritual. Então, esse ouro dito por Jesus, necessário para se tornar rico, também será ouro espiritual. Já que o ouro é um tipo de tesouro, vamos dar uma olhada no tesouro figurativo. Para entender o verdadeiro significado do tesouro figurativo, vamos examinar as características do tesouro físico. Podemos compreender o verdadeiro significado do tesouro espiritual se conhecermos as características do tesouro físico. Porque o tesouro espiritual, o segredo do céu, emprestou as características do tesouro físico. Pessoal, se dizemos tesouro, o que vem em suas mentes? Existem vários tipos de joias: ouro, prata, safira. Qual é a característica desses tesouros físicos? São preciosos e valiosos, né? É porque o tesouro não muda de aparência, mesmo com o passar do tempo. E porque nem todos podem obtê-lo facilmente, tem alto valor.
Na Bíblia, esses tesouros estão registrados de várias maneiras. Os tipos de tesouros físicos na Bíblia incluem ouro, prata, pérola, etc. Coletivamente, chamaremos isso de tesouro. Até agora, quando pensávamos em tesouro, só pensávamos em tesouro físico. Mas na Bíblia, precisamos pensar tanto em tesouro físico quanto em tesouro espiritual, comparado ao tesouro físico. Então, vamos ler juntos as palavras do Provérbios 25, versículos 11 a 12. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Sim, você leu bem. Ele disse que uma palavra dita no tempo certo é como fruta de ouro em salvas de prata. E a quem se dispõe a ouvir a repreensão do sábio é como um brinco de ouro e enfeite de ouro fino. Isso não está se referindo ao ouro físico, mas comparando a palavra de Deus ao ouro, tesouro figurativamente. A palavra dita no tempo certo, a repreensão do sábio, tudo isso referem-se à palavra de Deus, que não muda como o ouro, porque esta palavra é tão valiosa e imutável, é comparado ao ouro. As palavras humanas podem mudar, mas a verdade, a palavra de Deus, nunca muda como ouro. Palavra relacionada a tesouro em Salmos 12, versículo 6, diz que as palavras do Senhor são puras, como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Ser puro significa que não é misturado com qualquer outra matéria, que é limpo. A palavra de Deus é pura, não é misturada com outra coisa. É por isso que ele disse que é como a prata refinada num forno 7 vezes. Se refinar num forno 7 vezes, não estaria livre de impurezas? Prata refinada 7 vezes também é um tipo de tesouro, e seu verdadeiro significado é a palavra. Mesmo na nossa vida diária, não dizemos que este é o meu tesouro número um, a uma pessoa ou um objeto que nós amamos. Desta forma, Deus valoriza a palavra da verdade e também a pessoa que possui a palavra da verdade. Podemos dizer que ambos são tesouros. Em Lamentações de Jeremias 4, versículo 2, disse que os filhos de Sião são chamados preciosos. E esses preciosos filhos de Sião são comparáveis ao ouro puro. Quem são os filhos de Sião que aparecem aqui? Não está se referindo aos gentios, está se referindo ao povo de Deus. O povo de Deus foi separado de muitas nações e receberam a palavra de Deus. Assim, aqueles que possuem a palavra de Deus são referidos como ouro puro. E Jesus também foi referido como a joia. Vamos ler as palavras da 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5, juntos. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Sim, você leu bem. Jesus foi referido como a preciosa pedra viva. Pedra viva preciosa é uma joia, não é? Mas ele disse: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual. Então, acredito que Jesus não é a única joia, mas os 12 discípulos de Jesus também são as 12 joias. Em resumo, o verdadeiro significado de tesouro espiritual é a palavra. Além disso, podemos saber que aquele que tem a palavra também é um tesouro. Dessa forma, podemos saber que os santos que têm a palavra de Deus são tão preciosos quanto os tesouros. Assim, amados pastores, seminaristas e crentes, espero que através desse seminário nós também sejamos preenchidos com a palavra de Deus e nos tornemos o tesouro de Deus. A seguir, vamos ler as palavras relacionadas ao tesouro registrados em Mateus 25, versículos 14 a 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Sim, você leu bem. Esta é uma parábola sobre o reino dos céus. Primeiro, aparece um homem, que é o Senhor. E esse Senhor tem que viajar. Então, ele chama seus servos e confia os seus bens. E depois, o Senhor volta. Quem é esse Senhor? Sim, é Jesus. Porque Jesus prometeu que voltaria depois de preparar um lugar. Isso está se referindo a Jesus, que voltará como prometido. E Jesus confia-lhes os seus bens de acordo com a sua capacidade. O que vocês acham que é esse talento de ouro mencionado aqui? Muitos pensam nesse talento como algum tipo de habilidade, mas na verdade, o talento é apenas uma unidade para contar a quantidade de ouro e prata, como 1 grama, 2 gramas. Assim, o Senhor tinha chamado os servos para dar a cada um, não um talento, mas ouro. Jesus deu a cada um de seus servos 5 talentos de ouro, 2 talentos de ouro e 1 talento de ouro. Os servos que receberam 5 e 2 talentos de ouro foram imediatamente ao comércio e ganharam o mesmo lucro que receberam. Mas o que recebeu 1 talento de ouro cavou a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E Jesus que voltou acertou contas com aqueles a quem confiou os seus bens. Os que receberam 5 e 2 talentos saíram imediatamente, aplicaram-os e ganharam o lucro e assim foram elogiados. Aquele que recebeu 1 talento não foi fazer o comércio, por isso foi tirado dele o que foi dado e foi chamado negligente e lançou nas trevas, onde disse que haverá o choro e ranger de dentes. Aqui, entre os tesouros que aprendemos hoje, encontra-se o ouro. Para todos que estão ouvindo essas palavras, será que o talento de ouro que o Senhor Jesus deu a cada um desses servos era ouro físico? Não, ele não deu ouro físico, mas ouro espiritual, isto é, a palavra. E os servos, cada um com diferente quantidade da palavra como ouro, devem fazer o melhor possível o comércio. Visto que o ouro aqui se refere à palavra, o comércio significa evangelismo para pregar a palavra. Caros pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo, espero que gravem bem no coração as palavras que estão ouvindo nesse seminário e se esforcem para evangelizar esta palavra da verdade de Jesus para participar na obra da salvação. Demos uma olhada no tesouro figurativo assim.
Como visto em Apocalipse 3, versículo 17 a 18, que é o texto da parábola de hoje. O ouro que Jesus aconselhou ao mensageiro da igreja de Laodiceia comprar, o ouro refinado no fogo, não era o ouro físico, mas o ouro espiritual. Ou seja, era para ele preencher com a palavra. Agora, vamos dar uma olhada nos tipos de tesouros espirituais. Existem dois tipos de tesouro espiritual. Um é o tesouro de Deus e o outro é o tesouro de Satanás. O tesouro de Deus é a palavra da verdade, mas o tesouro de Satanás é falso tesouro, falso ensino. Em Apocalipse 17, versículos 4 a 5, disse que a prostituta da Babilônia estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. A entidade que é chamada de prostituta aqui é um falso pastor com Satanás, que recebe a semente de Satanás, falso ensino. Por ser um falso pastor, se enfeita com todo tipo de falso ensino, comparado a adornar com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, ouro, pedras preciosas e pérolas que a prostituta possui são os tesouros de Satanás, falsos ensinos. Esses tesouros de Satanás estão registrados em Apocalipse 18, versículo 12. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas da Babilônia, que é a habitação dos demônios, não são tesouros físicos, mas são falsos ensinos. Em vista disso, espero que tornemos o tesouro de Deus, enchendo nossos corações com a palavra da verdade de Deus, não com falso ensino, o tesouro de Satanás. Examinamos assim até os tesouros de Satanás. A razão pela qual somos capazes de entender a parábola do tesouro é porque a realidade apareceu. A realidade do tesouro de Deus na primeira vinda foi a palavra da verdade, Jesus, que recebeu a palavra da verdade, e seus discípulos. Porque eles possuíam a palavra de Deus, eles eram como tesouros aos olhos de Deus. E vocês que estão ouvindo esse seminário, vocês têm o tesouro de Deus ou o tesouro de Satanás? Visto através da palavra, cremos que somente aqueles que possuem os tesouros de Deus podem entrar no céu. Vocês tinham ouvido que esse céu que esperamos era feito de tesouros? Se vocês realmente esperam pelo céu, vocês devem atender completamente essas coisas, não é? Já que estamos examinando o tesouro hoje, vamos entender com certeza o céu no mundo espiritual feito de tesouro. O céu no mundo espiritual, onde Deus reside, é feito de tesouros. Apocalipse capítulo 21 registra bem essas coisas. Mas a realidade é que muitas pessoas entendem isso como um tesouro físico. Vocês já visitaram o reino do céu? Ou ouviram testemunhos dos que visitaram o céu? Acredito que precisamos entender corretamente o significado que Deus está nos dizendo através da Bíblia e não nas palavras do homem. Vamos ler as palavras do Apocalipse 21, versículos 10 a 14 juntos. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel.
Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sim, você leu bem. A cidade santa, Nova Jerusalém, é o céu no mundo espiritual. O apóstolo João foi levado pelo Espírito e viu o céu no mundo espiritual. Havia 12 portas de pérolas e 12 fundamentos, que são 12 joias. Isso se refere aos 12 discípulos de Jesus. E existe uma cidade feita de ouro puro e a rua de ouro puro. Isso significa a palavra da verdade, valiosa e imutável. E essa cidade santa, Nova Jerusalém, virá para o novo céu e nova terra, Shincheonji, como em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Pessoal, se o céu no mundo espiritual, a cidade santa Nova Jerusalém, fosse feita de tesouro físico real, não teríamos já encontrado esse céu com a ciência e tecnologia que nós temos no momento? Já teríamos encontrado, não é? Assim, o céu do reino espiritual, referido na Bíblia como a cidade santa, Nova Jerusalém, não é feita de tesouros físicos. A cidade santa, Nova Jerusalém, o reino dos céus no mundo espiritual feito de tesouros, é a organização do céu composta da palavra da verdade e daqueles que entenderam a palavra da verdade. A palavra é tesouro espiritual, e os espíritos que perceberam a palavra também são tesouros espirituais. É assim que o reino espiritual do céu foi criado com tesouros espirituais. Como o mundo espiritual é feito de tesouros assim, não deveria ser feito com joias na terra também, assim como oramos no Pai Nosso? Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é feito no céu é o céu no reino espiritual, e a terra se refere ao céu no reino físico. Em Apocalipse, capítulo 21, o reino dos céus no mundo espiritual é feito de tesouros espirituais. E principalmente, havia 12 portas de pérolas e 12 fundamentos. E se isto é o que é feito no céu, tem que ser feito da mesma maneira nessa terra. Assim, o que é criado nessa terra é o céu no mundo físico, e o céu no mundo físico também é criado com tesouros espirituais. Ou seja, o céu na terra é a organização celestial feita da palavra da verdade e daqueles que possuem a palavra da verdade. Certamente deve haver 12 joias, as 12 tribos. Só então ela se tornará a organização celestial nessa terra, feita na terra como no céu. Todos. Shincheonji foi criado de acordo com essas palavras, pela palavra da verdade, e pessoas que perceberam a palavra da verdade, e é composta por 12 tribos. Esta é a realidade do que foi criada na terra, de acordo com Apocalipse capítulo 21. É a minha esperança que o significado das parábolas e as realidades sejam todas claramente compreendidas e se tornem as realidades dos tesouros que Deus reconhece. Em seguida, vamos dar uma olhada ao rico figurativo. O significado do rico figurativo é a pessoa que tem muita palavra. Então, por que uma pessoa que tem muita palavra foi comparado ao rico? Para entender isso, vamos conhecer as características do rico físico.
Todos. Quem é rico? Um que tem muitos bens, não é? Como ouro, prata e joias. Todos querem ser ricos. Se olharmos para os tipos de ricos na Bíblia, podemos dividi-los em dois tipos: os ricos físicos e os ricos espirituais. Porque há dois tipos de ricos, há também dois tipos de tesouros que os ricos possuem: tesouro físico e tesouro espiritual. Assim, há os ricos físicos com muitos tesouros físicos e ricos espirituais com muitos tesouros espirituais. Primeiro, vamos olhar para o rico físico mencionado na Bíblia. Vamos dar uma olhada no que Deus disse sobre o rico físico e o rico espiritual através da Bíblia. Se o rico realmente pode ir para o céu, quem é o rico que vai para o céu e quem é o rico que vai para o inferno? Primeiro, o rico físico. Nas palavras de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Os dois senhores aqui são Deus e a riqueza, significando que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Através do apóstolo Paulo, falou assim também. Disse que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E que aqueles que cobiçaram o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, se você amar o dinheiro, vai acabar abandonando a Deus e se afastar da fé. Por isso, Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E disse figurativamente que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso não significa que o rico não pode entrar no céu, mas para ir ao céu é preciso abandonar o amor pelas coisas materiais. Usando as características dos ricos físicos que têm muitos bens, vamos descobrir o verdadeiro significado do rico espiritual. Assim como existem dois tipos de tesouros espirituais, existem dois tipos de ricos espirituais. Primeiro, o rico de Deus é aquele que tem muitos tesouros de Deus, a palavra da verdade. E esses ricos irão para o céu. Mas, porque existem não só os tesouros de Deus, mas também os tesouros de Satanás, existem também ricos de Satanás. Se o tesouro de Deus é a palavra da verdade de Deus, o tesouro de Satanás é falso ensino. Aquele que tem muito falso ensino é um rico de Satanás, e o resultado será o inferno, não o céu. Em Apocalipse 6, versículo 15, é dito que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles são os que serão julgados por Deus e Jesus. E eles se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas para evitar esse julgamento. Os ricos aqui não se referem aos ricos físicos, mas os que têm muitos tesouros de Satanás, ou seja, falsos ensinos. O resultado dessas pessoas é que elas serão julgadas e irão para o inferno. Assim, observamos até o rico de Satanás. Como vimos no tesouro anteriormente, os ricos figurativos também apareceram em realidade. Na primeira vinda,
Os ricos pertencentes a Deus eram Jesus e os 12 discípulos. Jesus e seus discípulos estavam cheios da palavra de Deus, e o resultado era o céu. Queridos pastores, seminaristas e crentes, devemos usar a Bíblia como espelho e examinar a nós mesmos se somos ricos de Deus ou ricos de Satanás. Além disso, devemos encontrar o verdadeiro pastor de Deus, encher-nos com a palavra da verdade e receber a bênção do céu e a vida eterna como filho de Deus. Agora, vamos concluir as palavras de hoje. A parábola do tesouro é a palavra de Deus, que é imutável e preciosa como ouro. E a parábola do rico é a pessoa que tem muitas palavras. A palavra de Deus foi comparada à coisa do mundo como tesouro, mas na realidade está se referindo à palavra de Deus que dá vida à nossa alma. Isso não pode ser comparado a nenhum tesouro do mundo. A palavra da verdade de Deus nos liberta do pecado, nos salva, nos dá a vida eterna e o reino dos céus. Vamos nos livrar da ganância por tesouros físicos, deixar de lado os falsos ensinos que são falsos tesouros, nos tornar ricos na palavra de Deus para que possamos receber a salvação juntos. Pessoal, vocês ouviram bem as palavras de hoje? Vamos todos perceber o segredo do céu. Jesus disse que se não entender os segredos do reino dos céus, não poderá entrar no céu. A razão pela qual o significado da parábola está sendo testemunhada claramente é porque chegou a hora e a realidade das parábolas que Jesus havia falado por parábola apareceu como prometido. Vocês devem saber disso. Na próxima lição, outro instrutor das 12 tribos de Xintiandi testemunhará muito claramente sobre as parábolas da água, fonte e rio. O próximo instrutor é um instrutor melhor do que eu. Espero que todos ouçam bem e entendam claramente. Pastores, seminaristas e santos que dedicaram seu precioso tempo para ouvir a palavra, acredito que Deus estará muito contente por observar vocês, com certeza. Agora, por fim, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus, eu gostaria que pudéssemos gritar juntos: We are one. Quando eu disser We are one, por favor, levante o dedo assim e grite juntos. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos orar com um só coração para Deus. Deus Pai, o Criador dos céus e da terra e de toda a criação, a quem somos tão gratos. Oferecemos infinita graça e glória pelo amor que o Senhor nos concedeu hoje, guiando nossas vidas e também permitindo ouvir as preciosas palavras do Senhor. Deus Pai, por favor, conceda graça e compreensão aos nossos amados pastores, seminaristas e todos os santos, para que todos possam compreender plenamente esses segredos do reino de Deus, as palavras do Apocalipse, e gravá-las em seus corações, para que possam nascer de novo como seus filhos preciosos. E, por favor, guie-nos para o mundo onde o Senhor Deus Pai vai reinar, e que esse mundo possa vir em breve. Deus Pai, creio que agora todas as coisas estão sendo feitas novas. Em tal momento, por favor, ajude-nos para que toda a humanidade na aldeia global
possa realmente viver com o Senhor Deus Pai por toda a eternidade e oferecer toda a glória somente ao Senhor. Confio que o Senhor ouvirá nossas orações e ofereço essa oração no santo e misericordioso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Está dizendo que se não nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou seja, o reino do céu. Então, para entrar no reino do céu, vocês precisam saber o que é essa água primeiro, certo? Disse que quem beber da água que Jesus der, nunca terá sede, e que se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como vocês puderam ver no trailer, na próxima segunda-feira será realizado o seminário sobre as parábolas da água, fonte e rio. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Certifiquem-se de participar e espero que vocês e eu entremos no céu desejado. Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. O seminário online de Shincheonji está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial de Shincheonji no YouTube. Os seminários de Apocalipse, que foram realizados até dezembro do ano passado, estão despertando muito interesse de pastores e seminaristas de todo o mundo. E muitos assinaram o MOU com Shincheonji, Igreja de Jesus, para se tornarem um. Shincheonji, Igreja de Jesus, está aberta a todos que anseiam pela palavra. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a palavra de Shincheonji, entrem em contato com o número de telefone mostrado na tela. Ficaremos felizes em orientá-los gentilmente. Agora, encerraremos o seminário online Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Agradeço sinceramente a família de Deus por estar conosco.